E eu comecei a interessar-me por albinos em Moçambique. Quando estive lá a dar aulas em 2000, 2001, passávamos por albinos ao lado da estrada e eu punha-me a perguntar aos meus colegas e amigos se havia muitos albinos. Eu percebi que perguntava isso porque eu sabia que eles achavam que havia. E eu não percebia muito bem porque é que eles achavam que havia. Que história é esta? Há muitos albinos. Deve haver tantos albinos como noutros sítios da África. Não? Então pus-me a fazer as perguntas e descobri que havia realmente todo um complexo simbólico em torno aos albinos. Essencialmente, à maneira como os albinos quebravam os grandes eixos de classificação das pessoas entre os negros que são da terra e os brancos que são de fora. Eles quebravam essa espécie de esquema. E depois apercebi-me de que realmente o assunto dos albinos era um assunto muito triste e muito aflitivo e que estava a haver um aumento de ataques a albinos. Eles atacavam os albinos porque eles queriam usar as partes do corpo dos albinos para coisas mágicas. A gente não sabia se realmente o faziam ou se simplesmente havia o medo que o fizessem, mas enfim, mais tarde soube-se que sim, que o faziam. E fizeram-se campanhas de proteção dos albinos. Então, quando em 2004 comecei a ir para o Brasil, pensava que o assunto dos albinos era esquecido. Até que um dia encontrei um artigo daquela revista Veja em que diziam que havia uma ilha no norte do Brasil em que todas as pessoas eram albinas e em que os tipos pescavam à noite porque durante o dia aquilo queimava-os. E que eles tinham um culto ao Dom Sebastião. Epá, a coisa era realmente muito esquisita. E eu achei, olha que interessante. Depois um dia, num curso que eu dei na Bahia, encontrei um aluno que tinha feito uma tese de doutoramento, estava a fazer uma tese de doutoramento sobre essa ilha. E que me falava das crenças no Dom Sebastião, da maneira como, quando se andava na ilha, ouvia-se barulhos como a mexer móveis debaixo da terra. Não é terra, que era areia, porque a ilha é uma ilha de areia. Parecia que se ouvia móveis debaixo da terra e eles diziam que o Dom Sebastião morava lá. Então eu um dia quis ir à ilha. Pus-me a informar, finalmente encontrei uns colegas, conheci uns colegas, enfim. Fui parar ao Maranhão, em São Luís do Maranhão, onde conheci umas pessoas que eram lá da zona de onde é esta tal ilha, que chama-se a Ilha dos Lençóis, mas não é os famosos Lençóis do Maranhão, é outra. Chama-se com o mesmo nome. E lá descobri, e lá arranjei uma maneira, e finalmente descobrimos que havia uma ONG italiana cuja função era distribuir creme de sol para os albinos daquela ilha e que iam lá fazer essa distribuição e davam-lhes uns dinheiros e ajudavam na escola para que as crianças fossem escolarizadas, porque aquilo estava muito isolado, e eles organizaram uma viagem de para aí 20 jovens italianos, e eu e a Mónica. E lá fomos por ali fora. A viagem em si é extraordinária, porque a gente vai de carro até um certo ponto e depois entra no delta do rio Mauá. E o delta é de um tamanho que não dá para acreditar. Realmente são tamanhos brasileiros. E o delta está coberto de um manguezal. Manguezal esse que eu nunca vi nada assim, quer dizer, são árvores de mangue que crescem à altura de para aí o quê? Um prédio de 12 andares? 10 andares? É uma coisa desse género. É incrível. Então nós metemos num barco, lá fomos, e a viagem de barco é espantosa, porque atravessa-se a principal baía do delta e depois entra-se nas vias pelo interior destes grandes caminhos, por entre estas árvores gigantescas, e depois aquilo está tudo ocupado por homens com canoas, por mulheres com umas canoasitas mais pequenas e uns cestos. E a certa altura há gente a habitar em casas de palafita. Aí o quê? Cada uma delas 3 metros por 4, assim umas coisinhas em palafita, onde estão 3 homens a dormir em 3 redes. Porque eles vão à pesca à noite, têm um teto para os proteger da chuva, porque chove torrencialmente quando chove, e mais nada. Porque é sempre quente e, portanto, aquilo dá. E eles habitam ali uma parte do ano. É muito extraordinário. E depois o barco entra pelo interior daqueles caminhos no interior da floresta
é uma espécie de ibis, mas é vermelha. É vermelha, como a cor das lapiseiras. É vermelha. É engraçado porque eles parece que tentaram ter aquelas árvores em Belém num zoo, e ao fim de umas semanas elas viraram quase brancas porque não comem os camarões. O vermelho vem dos camarões. É uma coisa extraordinária, mas são mesmo vermelhas e são revoadas delas. Muito lindo. E tu chegas a certa altura então à parte exterior do delta e aí tens esta ilha. E esta ilha não é mais do que uma duna em movimento. O vento é dominante de sul e as correntes são dominantes de norte. Ou ao contrário, olha, agora já não sei. De tal maneira que o vento puxa a areia superficial numa direção que depois as águas trazem na outra. E a ilha está em constante processo de reconstituição. E por isso se ouvem, cada vez que há um movimento mais forte das areias, ouvem-se os tais barulhos como se estivesse habitado lá por baixo, porque tu ouves como se fosse móveis a mexer-se. A gente ouve. É muito interessante, porque chegámos à ilha assim ao fim da tarde, já era quase noite, com o sol a pôr-se por trás de nós e a ilha contra a mancha azul do mar aberto. Branca e rosa, com umas cores rosas, estes pássaros vermelhos a passar em bandos. E em cima da ilha havia uma duna, e a parte superior da duna estava com para aí, pareciam 10 árvores. Afinal não eram 10 pessoas com a mão direita levantada, com um telemóvel. É o único sítio onde se pode apanhar a onda do telemóvel. Então eles ao fim do dia vão para ali com as mãos até apanhar a onda do telemóvel e tal. E lá conseguem falar um bocado com o parente que está, sabe-se lá onde. Portanto, é muito curioso. Nós a certa altura encontramos nós também lá a fazer a mesma história, a ver se apanhávamos a onda para mandar uma mensagem ao Manel a dizer estamos muito bem. Foi muito interessante conhecer os habitantes, são quase todos, de facto, albinos. Cada vez menos, claro, porque cada vez há mais casamentos fora e, portanto, a reprodução dos genes dos albinos é menor, mas ainda continua. Metade das crianças que nós vimos ali a correr, que na tal escola ajudada pelos italianos, eram albinos e usam o creme que a ONG lhes oferece, e nós fomos passear por ali. A certa altura saímos, fomos de barco um bocadinho e fomos passear a um ponto onde havia um farol e uma estação abandonada, biológica abandonada, com dunas lindíssimas, ocupadas aqui e ali por partes mais baixas com plantas, parecia assim piscinas, e depois há uma zona de piscinas. É uma coisa extraordinária, porque é uma zona longa de areia com buracos que são piscinas de água azul. É uma coisa lindíssima. E nós lá íamos passeando e havia connosco um guia local. E eu comecei a falar com o homem. Os outros eram italianos, falavam mal português. A Mónica estava entretida a fotografar, então eu comecei a falar com o homem. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque o homem era uma destas criaturas que, posto a falar, não parava. E nós ainda andámos mais de hora e meia, e depois no dia seguinte voltei a falar com ele. E o fulano falava. E a certa altura eu perguntei-lhe pelo Dom Sebastião. Se então o Dom Sebastião morava debaixo da ilha, ele olhou assim para mim, ele sabia que eu achava que era um disparate. Ele disse, é. E depois começou, a certa altura, pôs-se a cantar. Cantavam os sambas, lindos os sambas. Eles cantavam os sambas. Aquilo lá, quer dizer, deviam ser lindos se fossem tocados direito, mas aquilo era... Nós íamos em cima das dunas a caminhar e tipo, cantava. Cantava para mim. Cantou ainda assim uma boa meia hora. Porque ele tinha visto a filha do Dom Sebastião, vocês sabem? Que um dia o gajo tinha visto na praia, na ilha, a mulher mais linda que ele jamais viu na vida. Com um chile nua, com umas aias ao lado dela. Uma mulher lindíssima. E ele viu. E depois aproximou-se, pois já não estava lá. E então ele decidiu que ia compor sambas à filha do Dom Sebastião. Infelizmente já não me lembro do nome da filha do Dom Sebastião. Ele tinha nome para ela. Eu já não me lembro. E ele cantava. Então, conforme ia cantando os sambas que ele tinha feito. E eram sambas incríveis. Eu, infelizmente, não tinha um gravador
Opa, nem me lembrei de fazer, mas eram sambas lindos e o gajo cantava aquela história e ia contando a história da filha do Dom Sebastião, que depois ela era preciso tomar cuidado, porque ela depois amava os homens e depois levava-os para baixo da terra e eles morriam, e trau-lau-lau e trau-lau-lau, e o Dom Sebastião que aparecia em noites de lua cheia como um touro negro enorme, com uma estrela entre os dois cornos, e que o Dom Sebastião que ia mudar o Brasil, porque o Brasil estava muito mal, porque estava tudo a correr mal, e ia ser o Dom Sebastião que ia conseguir curar o Brasil, e o gajo cantava aquela porra toda. Olhem, a verdade é que foi assim um momento muito especial para mim. Depois, no dia seguinte, ele levou-nos a uns mangues. A gente andou lá dentro do mangue mesmo. Aquilo é um bocado perigoso. Andar num mangue de canoa é fácil. Andar num mangue a pé é para esquecer, porque tu não consegues dar 2 passos. E depois os passos que dás, cortas-te. Nós lá andámos um bocadinho, que eles tinham feito uma espécie de um caminho para a gente ver e tal. Lá andámos um bocado. É muito impressionante, porque é uma zona de uma fertilidade absolutamente terrível. E o tipo lá falava comigo e lá me ia dizendo. E eu, a certa altura, não lhe perguntei a pergunta que era para perguntar, não é? Mas não lhe perguntei de propósito, porque realmente eu acho que já sou antropólogo suficiente para saber não perguntar. E a pergunta é, mas o senhor acha mesmo que o Dom Sebastião está lá por baixo? Não perguntei. Porque era uma pergunta estúpida. Será que ele acreditava mesmo? Depois eu pus-me a pensar. Quer dizer, há um certo sentido em que o homem acreditava. Quem faz da sua vida, do desporto da sua vida, guia, que explica aos turistas e às pessoas que vêm que o Dom Sebastião lá está. Quem faz da sua vida a composição de sambas, a certa altura realmente há uma certa maneira que aquele homem acreditava que aquilo lá estava. Agora, se vocês lhe perguntam se ele acreditava que o Dom Sebastião lá estava, da mesma maneira que ele acreditava que eu estava ao lado dele e eu estava à mão de tocar dele, se calhar a maneira não era a mesma. Mas depois isso significa perguntar a este homem sobre a natureza do ser. É como se pedir a um pescador que me desse uma explicação daquilo que o Heidegger demorou a vida inteira e mesmo assim não conseguiu explicar completamente, para explicar que realmente as coisas neste mundo estão presentes e às vezes até não existem e existem porque não existem por aí fora. Mas tudo isso é filosofia. Para aquele gajo perguntar é irrelevante. Portanto, a pergunta de saber se ele acreditava no Dom Sebastião era realmente uma pergunta estúpida. E o estúpido era eu, que estava a presumir que pode haver uma solução entre acreditar no Dom Sebastião e não acreditar no Dom Sebastião. E que só pode haver 2 hipóteses, ou tu acreditas ou tu não acreditas. Só que isso é estúpido. Isso é má filosofia. Isso é não pensar que realmente a natureza do ente é uma coisa muito complexa. E eu não vou perguntar a ninguém se realmente, quando ele dá um beijo na mãe, se ele dá um beijo na essência da mãe ou na existência da mãe. Eu não lhe vou perguntar isso. E portanto também não vou perguntar a este gajo se o Dom Sebastião existiu ou se não. A verdade é que eu estava fascinado e, no fim, eu próprio andava a ouvir o Dom Sebastião e eu próprio me enrolava nas areias e pensava, olha o Dom Sebastião. Enfim, assim foi.